Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Eu me chamo José Fernando da Silveira, faço curso de licenciatura em matemática na UFPEL e atualmente sou bolsista do Gama. Eu vim aqui hoje para dar uma aula a respeito de sequências, tá? Que é aquele conteúdo que geralmente a gente vê quando estuda sobre séries em integrais, quando está estudando sobre integrais. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A gente vai ver sequências, o que é uma sequência, então, a gente vai aprender isso. A gente vai ver algumas propriedades e teoremas de sequências e como que a gente vai utilizar essas propriedades e teoremas para poder resolver algumas questões. A gente vai ver algumas classificações a respeito de sequências, tá? A gente vai ver o que é uma sequência limitada, porque existem sequências que são limitadas, sequências que não são limitadas, e a gente vai ver também o que é uma subsequência e, bom, alguns resultados para subsequências, tá? Então, antes de mais nada, bora começar. Sequência, né? O que é uma sequência? Informalmente, a gente pode falar que a sequência, que nem está no slide, é uma lista de números, ó, A1, A2, até a n, em uma ordem determinada, onde para cada termo AN aqui, o n vai pertencer aos naturais, tá? Onde cada n aqui com n pertencente aos naturais, tá? Representa um número e é chamado termo da sequência. Então, agora, para deixar mais claro o que a gente acabou de falar, a gente vai ver alguns exemplinhos, tá? E, bom, aqui a gente tem dois. No primeiro, a gente tem que o A1 vai valer 1, tá? O A2 vai valer 2, então a gente pode representar dessa forma. O A3 vai valer 3, tá? E o A4 vai valer 4, tá bom? Isso é só uma maneira de representar. Aqui a mesma coisa para o item B, ó. O A1 nesse cenário ele vai valer 2, o A2 vai valer 4, então a gente pode escrever dessa forma. O A3 vai valer 6, e assim sucessivamente, tá, gente? Bom, a gente tem mais exemplos, ó. Aqui o C é um pouco diferente, porque tá vendo que tem pontinhos, né? Então, o que isso significa? Significa que depois de um sexto, essa sequência vai continuar seguindo o mesmo padrão que ela já tem, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o A1 vale 1, o A2 vale 1 meio, o A3 vale 1 terço, o A4 vale 1 quarto, o A5 vale 1 quinto, o A6 vale 1 sexto. Então, por exemplo, o A7, nessa sequência aqui, ele seria 1 sobre 7, tá? Repara que essa sequência é diferente das sequências apresentadas em A e B, porque aqui nas sequências apresentadas no item A e no item B, eles tinham um número finito de termos, tá? No item C é diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem o item D, que também é uma sequência ó, que tem infinitos termos. Ó. Nesse caso aqui é um pouco diferente. Ó. O A1 vai valer 1, o A2 vai valer menos 1, o A3 vai valer 1, o A4 vai valer menos 1. Então, tá vendo que ela vai ficar alternando entre 1 e menos 1, entre todos os elementos, tá? Essas duas sequências aqui, A e B, que tem um número finito, a gente dá um nome bem especial para elas, tá? Elas são conhecidas como sequências finitas. E bom, adivinha, qual que vai ser o nome das sequências do item C e D? É isso, sequências infinitas. Afinal, elas têm infinitos termos. Então, aqui um exemplo bem clássico, só para diferenciar dois tipos de sequência e tentar fazer com que fique mais fácil visualizar o que é uma sequência, tá, gente? Então, agora a gente vai formalizar um pouco mais essa ideia do que é uma sequência, tá? A gente pode pensar numa sequência com termos ó, A1, A2, AN, até aqui ó, AN mais 1, AN mais 2. Eu poderia continuar botando termos nessa sequência, tá? Porque ela é infinita do jeito que ela está representada aqui. Como uma função que envia o 1 para o A1, o 2 para o A2 e assim sucessivamente. Como assim? Calma. A gente vai ver mais a respeito disso agora. Ó. Desta forma, uma sequência infinita de números é uma função cujo domínio é os naturais, tá, gente? E o contradomínio é os reais. O que acontece? Numa sequência, a gente sempre vai associar um número natural, um número n, com um termo an, tá? Esse termo an pode ser qualquer coisa. Ele vai ser o teu termo da sequência. Então, por exemplo, naquela sequência infinita lá que a gente tinha 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, do exemplo anterior. O que a gente tem? A gente tem que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a menos 1, o A3 é igual a 1, o A4 é igual a menos 1. Então, nesse cenário, aqui a gente tem que o 1 está levando no A1, que é 1, tá? O 2 está levando no A2, que é menos 1. O 3 está levando no A3, que é 1. E assim, sucessivamente, tá? Aqui eu só dei um exemplo para ilustrar a definição da sequência, tá, gente? Então,
continuar. Notação, tá? A gente, quando representa uma sequência, a gente geralmente bota essas chaves em torno do termo AN, tá? Ou a gente bota a própria sequência, tá? Então, no caso aqui, ó, ele está falando que o AN é igual a N sobre 2N mais 1. Então, quando a gente representar essa sequência, eu posso usar duas formas para representar. Ou eu uso AN, ou eu uso N dividido por 2N mais 1, tá? Isso aí é opção do freguês, tá bom? Não tem nenhum problema. Então, vamos para o nosso exemplo 1 aqui, tá, gente? O que acontece? Os elementos da sequência 1 sobre N são, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Aqui nesse exemplo, eu escolhi representar a sequência ao invés de AN como 1 sobre N, tá, gente? Eu tô fazendo essa retinha com essa bolinha no meio, porque essa é minha chave, tá? Eu não sei fazer chaves na mão. Mas vamos lá. O que tá acontecendo aqui, ó? Nesse cenário, tu tá levando o número 1 no A1, que vale 1, o número 2 no A2, que vale 1/2, o número 3 no A3, que vale 1/3, o número 4 no A4, que vale 4. De novo, a gente está aplicando a definição de sequência aqui, que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Então, aqui vamos fazer mais um exemplo. Agora, uma sequência um pouquinho diferente, porque esse tipo de função aqui é chamada de função mista. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma sequência, fn, que fala o seguinte pra gente. Se o meu n for par, tipo, tu tá calculando f de 2, f de 4, assim sucessivamente, ela sempre vai te dar 1 como resultado. Se o n for ímpar, ela vai te dar essa funçãozinha aqui, 2 dividido por 2 mais n. Então, vamos ver quais são os elementos dessa sequência, tá? Os elementos vão ser 2/3, 1, 2/5, 1, 2/7, respectivamente, tá, gente? Esse vai ser o A1, esse vai ser o A2, ou o A2 vai ser igual a 1, o A3 vai ser igual a 2/5, o A4 vai ser igual a 1, o A5 vai ser igual a 2/7, tá, gente? Que basicamente tu vai pegar, ó, tu tá fazendo para descobrir o A5, f de 5, tá? Então vai ser 2 sobre 2 mais 5. Aí tu, resolvendo essa conta, tu vai chegar em 2/7. E assim sucessivamente, tá, gente? Porque, de novo, qual que é a definição de sequência? É uma função que sai dos naturais, vai para os reais, e que associa um número n aqui a um f de n, que vai ser igual ao a n, que é o termo da nossa sequência, tá? Definição de função de novo. Então aqui a gente está treinando bastante, definição de sequência de novo, perdão. Então aqui a gente vai estar treinando bastante o que é uma sequência, tá? Então, ó, uma observação bem importante aqui, ó. Uma sequência é um conjunto de pares ordenados da forma n, f de n, onde n pertence aos naturais, e, nesse cenário, o primeiro valor do par ordenado aqui é a posição n da sequência. E o segundo valor é o termo correspondente a f de n, tá? Que é o valor da função associada a essa posição. Então, o que quer dizer isso? Se liga. Como a gente tem, né, que toda sequência ela pode ser representada como um par ordenado n, f de n, a gente pode representar elas num plano cartesiano, tá, gente? Então, no exemplo 1 aqui, a gente está usando a nossa primeira sequência, que foi 1 sobre n. Então, vamos marcar o primeiro ponto dessa sequência. O primeiro ponto dessa sequência, tu está levando o número natural 1 no número real 1, tá? O segundo ponto dessa sequência, tu leva o número natural 2 no número real 1 meio, que é 0,5. Então, tá aqui, ó, entre 0,6 e 0,4. Terceira ponto dessa sequência, tu está levando 3 no número real 1/3, tá? Que fazendo a divisão dele tá entre 0,4 e 0,2. Então, assim tu vai fazendo sucessivamente, tá? E tu vai ver uma coisa interessante, ó, parece que à medida que o valor de n, ó, vai aumentando, tá, gente? Aqui são os n's, aqui é os an's, tá? Só para deixar claro. À medida que o n vai aumentando, parece que o an vai diminuindo, parece que, sei lá, vai tendendo a zero. E, bom, a gente vai ver uma coisa sobre isso depois. Aqui, ó, no exemplo 2, que era aquele que, se a nossa função, o n for par, vai no 1. Se for ímpar, vai no 2 dividido por 2 mais n. Lembra dela? Então, nosso primeiro elemento dela vai ser o 2/3. Porque lembra, ela é 2 dividido por 2 mais n, né? Então, substituindo n igual a 1 aqui, vai ser 2/3. 2/3 vai estar entre 0,8 e 0,6. O segundo termo dessa sequência vai ser o ponto 2 e 1, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui é a n e aqui é a n. Vai ser o 2, 1, o segundo ponto dessa sequência. Por quê? A gente está levando o número natural 2, o número real 1, tá? Aqui, ó, o terceiro ponto dessa sequência vai ser o 3 e 0,4. Por quê? Porque a gente está levando o número 3 no número que é 2 dividido por 2 mais 3, tá? Isso aqui é 2/5, 2/5, 0,4, tá? Eu não vou ficar calculando os outros pontos aqui, mas
Uma coisa que dá para perceber é que o exemplo 1, tá, gente? Ele tem um comportamento bem diferente do exemplo 2. Porque aqui, no exemplo 1, à medida que n aumenta, parece que toda a sequência vai tendendo para zero, vai tendendo para um valor em comum. E no exemplo 2, parece que, pô, a sequência não tá nem aí, ela não tá respeitando isso. Uma hora tá aqui valendo 1, outra hora tá aqui valendo 0,4, outra hora tá aqui valendo 1, outra hora tá aqui, ó, valendo, sei lá, 0,3. Então, o que que acontece? A gente tem classificações especiais para esse tipo de sequência, tá? E é o que a gente vai ver nos próximos slides. O que que a gente pode falar, então? No exemplo 1, a gente pode falar que a sequência converge. Por quê? Porque o limite de 1 sobre n quando n tende a infinito vai ser igual a zero, tá? Se tu pegasse n igual a 1000, por exemplo, o teu n seria 1 dividido por 1000, tá? Bom, isso aqui é o quê? 10 na menos 3. Seria um número muito perto de zero. Então, à medida que tu vai pegando n's maiores, o teu AN vai tendendo a zero. Então, isso aqui é um resultado de cálculo 1, gente. Quem não lembrar, sugiro dar uma revisada. Mas ela vai convergir porque ela está tendendo essa sequência para um valor em comum. Nesse caso é o zero, tá? Então, isso aqui que está acontecendo vai nos motivar a definir o que é uma sequência que converge, tá? Então, vamos lá. De maneira formal, gente, a gente pode falar que se uma sequência n tem limite L, quando n tende ao infinito, tá? Ou seja, isso aqui acontece, então a gente pode dizer que essa sequência é convergente, tá? Caso contrário, a gente diz que a sequência é divergente. Então, o que aconteceu no nosso exemplo anterior aqui, ó? O nosso AN, né, que era a forma 1 sobre n, quando n tende a infinito, converge para zero. Ou seja, o nosso L nesse caso é zero, então essa sequência aqui vai estar convergindo para um valor, vai ser uma sequência convergente. Quando a sequência não é convergente, né, que é o caso contrário, a gente diz que a sequência é divergente, que é o caso do exemplo 2 que eu tinha mostrado para vocês, tá, gente? Independente do valor de n que tu pegar, não tem como essa sequência convergir. Porque uma hora ela vai estar valendo 1 e outra hora ela vai estar se aproximando de zero. Então ela vai ficar sempre, ó, vindo mais para baixo, vindo para cima, vindo mais para baixo, vindo para cima. Ela nunca vai convergir para um só valor, tá, gente? Então, essa aqui é um exemplo de sequência que não converge. E mais ainda, o limite dessa sequência aqui, então, ele não vai existir, porque não vai existir um limite de AN, com n tendendo ao infinito, que seja igual a L, tá? Então, a gente viu que nessa sequência o limite não existe. Mas, o que quer dizer o limite não existir, tá? Então, isso aqui vai nos levar a uma definição mais formal ainda, que é a definição de limite de uma sequência, tá? Bom, vamos lá. De maneira geral, aqui, ó, sejam L e epsilon, números reais, n0 e nzinho, números naturais, dizemos que o limite da sequência é L se existir um epsilon maior que zero, tal que o modo de AN menos L é menor que epsilon, sempre que nzinho é maior que n0. Tá? Ou seja, sempre que nzinho é maior que n0, tu vai ter que o AN vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Tá? Meu Deus, o que está acontecendo isso aqui? Calma, é bem simples, na verdade, é que a gente tem um gráfico para ilustrar. Vamos ver o que significa isso nesse exemplo, tá, gente? Aqui, ó, a gente está pegando nesse exemplo o número natural 1 e levando no A1, tá? Vai ser esse ponto aqui. Aqui, lógico, o A1 aqui no caso vai ser 0. Aqui a gente está pegando o número natural 2 e levando no nosso A2. Que se a gente imaginar que quadradinho aqui mede 1, então o A2 ali vai ser algo entre 2 e 3, tá? Aqui a gente está levando o nosso número natural 3 no nosso A3. E aqui a gente está levando o nosso número natural 4 no nosso A4, tá? Então, eu vou tirar essa marcação aqui, só para despoluir. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Lembrando, primeiro ponto A1, segundo A2, terceiro A3, quarto A4. Vamos olhar a definição, né? Sempre que nzinho for maior que n0, então a gente vai ter que L menos epsilon é menor que n, que é menor que L mais epsilon, tá? Definição de limite de sequência. Então, o que está acontecendo aqui? No nosso cenário, o n0 é igual a 3. Tá? Por que eu estou falando e afirmando que o n0 é igual a 3? Porque, pelo exemplo aqui, no nosso próximo ponto, aqui, quando o n fosse 4, o nosso AN ele vai estar entre o limite superior aqui, que é L mais epsilon, e o limite inferior, que é L menos epsilon. Tá? Então, ele vai estar respeitando essa condição. Se a gente traçasse, se a gente fosse pegar o quinto ponto aqui, tá? A gente não botou, ele não está representado aqui, mas ele necessariamente, nesse exemplo,
teria que estar ou mais para cima aqui, ou mais para baixo aqui, tanto faz. Mas o importante é que ele teria que estar entre esse critério, entre L mais epsilon e L menos epsilon, porque é a definição de sequência. Então, o que acontece? Nesse nosso exemplo, a gente sabe que quando n for maior que 3, tá? Necessariamente, o teu AN ele vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. L, nesse caso, ele é o limite da sequência. E epsilon é só um númerozinho pequeno que tu pode escolher, pode ser 0,1, 0,001 ou 1, 2. Então, o que a gente pode falar aqui? À medida que a gente vai aumentando o número n, né, tipo n igual a 6, n igual a 7, a gente vai tendo a 6, a 7, a 8, e cada terminho dessa sequência vai continuar dentro dessa faixa aqui. E mais ainda, é como se esses termos eles fossem tendendo a L, tá? Como se lá no infinito eles fossem valer L. Essa é a ideia da definição de limite de sequência, tá, gente? Ah, só uma coisa. No nosso exemplo, a gente sabe que para n maior que 3, como eu já tinha escrito antes, todos os termos da minha sequência, né? N igual a 4, n igual a 5, ou seja, a 4, a 5, todo mundo vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Mas isso não impediria que, por exemplo, eu tivesse um A2 aqui dentro, um A3 aqui fora, e depois o A4 aqui dentro de novo, e aí a partir do A4 todo mundo ficasse aqui dentro, tá? Eu poderia ter um A2 aqui dentro antes, que eu não estaria desrespeitando a definição de limite de sequência, tá? Que aqui ele só fala que a partir de determinado n, eu sei que necessariamente o módulo de AN menos L é menor que epsilon, tá? Então, eu posso deixar a escrita dessa forma, ou eu posso simplificá-la mais ainda e expressar toda essa ideia, tudo isso que foi discutido, em uma única linha com essa notação. Para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que módulo de AN menos L é menor que epsilon. Então, isso aqui ó, que eu escrevi é a ideia que está sendo representada nesse texto aqui e que está sendo exemplificada através desse exemplo. Tá? Então, bora continuar. Ó, agora a gente vai começar a calcular limites de sequências, tá? Então, vamos ver. Determine se a sequência é n sobre 2n mais 1 converge. Aqui jeito 1, porque depois a gente vai mostrar um outro jeito de calcular essa sequência, tá? Então, vamos lá. Se essa sequência convergir, eu sei que o limite disso aqui vai ter que dar algum valor real, sei lá, 2, 3, 1,5, não sei, a gente vai tentar descobrir. Então, vamos tentar descobrir o valor desse limite. O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui a gente vai voltar para aquela historinha do cálculo que a gente vai fazer. Calcular limite, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir em cima e embaixo por n para tentar simplificar o limite, tá, gente? Porque da maneira que tá, se a gente substituir o n na fórmula, ia dar infinito sobre infinito e, bom, indeterminação. Dividindo em cima e embaixo por n, a gente vai chegar que o limite de n tendendo a infinito, de n dividido por 2n mais 1, vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1n. Agora, nesse cenário, a gente pode substituir o n no nosso limite, porque a gente não vai estar mais tendo a indeterminação. Fazendo isso, tá, a gente vai ter 1 sobre 2 mais 1 dividido por infinito, tá? Que vai ser igual a 1 sobre 2 mais 0, tá? Que é aproximação grosseira, que é igual a 1 meio. Ó, se atentem. Em todas essas passagens aqui, tu teria que escrever limite com n tendendo ao infinito. Aqui foi só uma simplificação grosseira para explicar a ideia. Então, tu só não precisaria botar o limite no último passo aqui, tá, gente? Que aí seria o resultado final. Mas, então, o que a gente sabe? Que a sequência n dividido por 2n mais 1 vai convergir e vai ter limite igual a 1 meio, tá? Então, a gente acabou de ver como calcula o limite de uma sequência. Aí, bom, para tu calcular os limites, você sempre vai ter que parar e prestar atenção e ver qual é a abordagem que tu vai ter que usar, tá? Aí isso vai remeter a cálculo 1, não vai ter jeito. Mas vamos continuar. Aqui agora a gente vai ver uns teoremas que vão ajudar a gente a brincar em determinar os limites de sequências, tá, gente? Porque o caso anterior era muito simples. A gente vai ver uns casos que complicam um pouquinho mais, e a gente vai precisar dos teoremas e das propriedades que a gente vai ver logo em seguida. Então, primeiro teorema, o que ele fala?
se o limite da função f de x, né, com x tendendo ao infinito, é igual a L, e essa tua função, né, para cada n pertencente aos naturais, tu sabe que ela é igual a um termo da tua sequência, então tu sabe que o limite de n, com n tendendo ao infinito, vai ser igual a L. Então aqui é meio que a definição de sequência misturada com limites. Basicamente o que está te falando é, bom, tu pode não saber o limite da tua função a n, tá? Mas se tu conseguir criar uma função em que todo termo da tua função seja igual a n, e tu conseguir calcular o limite dessa tua função, porque para calcular limite de função a gente tem um monte de ferramenta que a gente vem em cálculo. Então tu vai conseguir falar que o limite de n com n tendendo ao infinito vai ser igual a l, tá? Vamos para o segundo. Se o limite do módulo de n com n tendendo ao infinito for igual a zero, então o limite de n com n tendendo ao infinito vai ser igual a zero. É um pouco intuitivo. Aqui a gente, é só um aviso, a gente não vai demonstrar esses teoremas, tá? Porque o nosso foco é utilizar. E o vídeo provavelmente já vai ficar bem louco. E 3, que acho que é o teorema mais chatinho, tá? Bom, se o limite de n com n tendendo ao infinito é igual a n, ou seja, tu já conseguiu sair do problema inicial e determinar quem que era o limite da tua sequência, tá? E a função f, tá? Ela for contínua em L, então o que tu pode falar? Tu pode falar que o limite de f de n com n tendendo ao infinito vai ser igual a f do limite de n com n tendendo ao infinito, tá? Então aqui tipo a gente está pegando o an e botando dentro de uma função. Parece loucura, mas não é. E vocês vão ver que esse teoreminha aqui é muito, muito importante. Eu vou explicar ele melhor na prática, mais pra frente. Mas agora só estou passando eles. Vamos fazer então a questão aqui para determinar o limite de sequência convergente pelo jeito 2. O que é o jeito 2? Bom, quem que é o AN? O AN é n dividido por 2n mais 1, tá? Se a gente quiser calcular o limite de AN, tá? De um jeito diferente do que a gente fez antes, a gente vai ter que criar uma função. Que nem fala o teorema 1, que eu mostrei no último slide. Então, basta criar fn igual a n dividido por 2n mais 1 e analisar o limite da função f de n quando n tende a infinito, para respondermos o que acontece com a n quando n tende a infinito. E por que a gente faz isso? Porque se a gente fizer isso, a gente pode aplicar L-Hospital quando for analisar o limite dessa função. Ah, mas por que a gente não pega e aplica L-Hospital direto na nossa sequência? É simples. Não pode. A gente não conhece L-Hospital para sequências. A gente conhece para função. Então a gente tem que criar um recurso que permita que a gente consiga pegar uma sequência e trabalhe com uma função. Então, aqui a gente sabe que essa função fn igual a n dividido por 2n mais 1, para todo n pertencente aos naturais, a gente vai ter que fn igual a n, tá? Então, primeira parte do teorema está satisfeita. Basta a gente calcular o limite dessa função, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Resolvendo esse exercício pelo jeito 2, o que a gente vai ter? A gente está pegando a nossa função, né? n dividido por 2n mais 1, e analisando quando n tende a infinito. Se a gente aplicar L'Hopital, o que é aplicar L'Hopital? Tu vai derivar em cima e embaixo. Derivada de n, 1. Derivada de 2n, 2. Derivada de constante, 0. Então, a gente sai desse limite que era simples, tá? E simplifica mais ainda. E, bom, fazendo isso, a gente vai ter que o limite vai ser, com n tendendo a infinito, né? Vai ser 1 dividido por 2 mais 0, que vai ser 1 meio, né? Então, a gente consegue resolver essa sequência aqui, por L'Hopital, de uma maneira mais fácil. Nesse exemplo, não parece que vai ter muita vantagem de fazer isso, porque a gente vai ter que pegar uma função f de n, que é igual a todo a n, para só então poder responder algo sobre a n, tá? Mas isso aqui foi só um exemplo de aplicação do teorema 1, e vai ter outros cenários que isso vai facilitar bastante, tá? Então, logo, como o limite de fn, né, quando n tende a infinito é igual a 1 meio, a gente vai poder falar pelo teorema 1 que o limite de n, quando n tende a infinito, vai ser igual a 1 meio.